Você já ouviu falar sobre um gigante lendário, cujo poder e estatura intimidavam até os mais corajosos? Hoje, nos Sombras das Escrituras, vamos mergulhar na história de Og, o gigantesco rei de Bazã, um dos últimos de sua espécie. Prepare-se para uma jornada épica, onde veremos como Moisés e os israelitas enfrentaram esse gigante colossal e descobrir o que a Bíblia revela sobre ele. Fique conosco e veja como Deus opera até nas batalhas mais desafiadoras, mostrando que a fé e a confiança divina podem superar os maiores obstáculos. Og, rei de Bazã, um gigante de estatura inigualável. Og, rei de Bazã, é mencionado em vários livros da Bíblia como um dos últimos reféns, uma raça de gigantes que habitava a região a leste do Rio Jordão. Seu reino era vasto, abrangendo cidades fortificadas e uma terra fértil, conhecida por sua produtividade agrícola e pastagens abundantes. O mais impressionante sobre Og, além de seu poder militar, era sua cama de ferro, descrita em Deuteronômio 3:11 como medindo cerca de 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. Este detalhe sublinha sua estatura colossal, tornando um desafio único para os israelitas em sua jornada rumo à Terra Prometida. A jornada dos israelitas e o desafio de Og. Os israelitas, sob o comando de Moisés, já haviam derrotado Seom, rei de Hesbom, consolidando sua presença na terra de Canaã. Agora, eles enfrentavam Og e seu exército em Bazã, uma batalha que representava não apenas um confronto físico, mas também um teste de fé e confiança em Deus. Os relatos bíblicos destacam o tamanho e a força do gigante. Mas Deuteronômio 3:2 assegura a Moisés que ele e seu povo não precisariam temer Og, pois Deus entregaria o gigante em suas mãos. Essa promessa divina foi crucial para impulsionar os israelitas a avançar, confiantes de que não estavam sozinhos nessa batalha. A batalha decisiva em Edrei. A batalha contra Og e seu exército em Edrei foi intensa e decisiva. Bazã era uma terra de cidades fortificadas, protegidas por muralhas robustas e torres de vigia, refletindo a força militar de Og. O exército de Og, composto por guerreiros altamente treinados e bem equipados, parecia invencível. No entanto, Números 21, 33 e 35 relata que o Senhor lutou ao lado dos israelitas, garantindo uma vitória total. Og, o gigante temido, caiu junto com todo o seu exército, demonstrando a supremacia de Deus sobre todas as forças adversas. Essa vitória não apenas eliminou um grande obstáculo, mas também serviu como um poderoso incentivo para os israelitas, reforçando sua fé e confiança em Deus. A significância da derrota de Og. Além de seu poder militar, o que mais intrigava sobre Og era sua gigantesca estatura. A cama de ferro de Og, preservada em Rabá, serviu como um símbolo físico de sua impressionante altura e força. No entanto, apesar de sua força física e da fama de sua cama, Og não foi páreo para o poder de Deus. Enfatiza que Og, embora imenso, esta história nos lembra que diante do poder de Deus, até os gigantes mais temidos caem. Para o povo de Israel, a derrota de Og foi um marco importante em sua jornada, sinalizando que não há inimigo impossível de vencer com a ajuda de Deus. A conquista das terras de Bazã. Após a morte de Og, o vasto território de Bazã foi tomado pelos israelitas e distribuído entre as tribos de Manassés, Ruben e Gade. Bazã, uma terra fértil e próspera, agora estava nas mãos do povo de Deus, cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de dar a seus descendentes uma terra de abundância. Josué 3:12 detalha a divisão das terras conquistadas, destacando a importância estratégica e econômica de Bazã para as tribos israelitas. O relato de Og é um exemplo clássico de como Deus cumpriu sua promessa de dar a terra prometida ao seu povo, removendo obstáculos aparentemente intransponíveis no caminho. Og, apesar de seu tamanho e poder, tornou-se apenas mais um obstáculo vencido pela força divina. Og na história bíblica, um exemplo de poder divino. Muitas interpretações sugerem que a história de Og vai além de uma simples batalha militar. Ela simboliza a vitória espiritual que os filhos de Deus têm quando confiam nele. Og, o gigante, representa os desafios colossais que enfrentamos em nossas vidas, sejam eles internos ou externos. Salmos 24 e Isaías 54:17 reforçam a ideia de que, com Deus ao nosso lado, esses gigantes, por mais imponentes que pareçam, não podem prevalecer. A queda de Og é um lembrete de que nada é impossível para o Senhor, e que a fé em Deus pode superar os maiores obstáculos. O contexto espiritual da batalha contra Og.
O contexto histórico de Og nos mostra a profundidade da batalha espiritual que estava em jogo durante a conquista da Terra Prometida. Os gigantes, como Og, não apenas representavam inimigos físicos, mas também as forças que se opunham à vontade de Deus. Samuel 5:1 e 1 Crônicas 1 mencionam Og em outros contextos, destacando sua força e influência. Com cada vitória, Deus demonstrava sua supremacia sobre todos os reinos e poderes terrenos. A queda de Og foi mais uma demonstração de que a promessa de Deus aos patriarcas estava se cumprindo diante dos olhos do seu povo, consolidando a fé dos israelitas na liderança divina de Moisés. A consolidação da fé dos israelitas. Após a derrota de Og, os israelitas começaram a se firmar na terra prometida. A batalha foi um divisor de águas, marcando o fim de uma era de oposição por parte dos Refaíns. Josué 11:10, 15 Israel. Detalha a conquista completa de Bazã, enfatizando a vitória absoluta dos israelitas sobre Og e seu exército. O território de Bazã, uma terra de grande riqueza e prosperidade, foi um prêmio valioso para as tribos de Israel. Esta vitória também reforçou a confiança dos israelitas para enfrentar futuros desafios enquanto avançavam na conquista de Escrituras, reforçando o poder divino. A história de Og e sua derrota é mencionada várias vezes nas Escrituras para lembrar o povo de Deus de seu poder e fidelidade. Em Salmos 135:11 e Salmos 136:20, Og é citado como um dos reis que foi destruído pelo Senhor em favor de Israel. Estas menções nos mostram como as vitórias sobre reis poderosos como Og se tornaram marcos na história espiritual de Israel, representando a mão de Deus em ação, guiando e protegendo seu povo ao longo de suas jornadas. Isaías 19 também faz referência a Og como um exemplo da destruição que Deus trará sobre os inimigos de Israel, reforçando a mensagem de justiça divina. Og, uma figura de mito e realidade. A figura de Og como um dos últimos gigantes na Terra traz à tona mistérios e interpretações ao longo da história bíblica. Os Refaíns, descritos como uma raça de gigantes, são mencionados em vários textos antigos, incluindo Gênesis 6:4, onde os Nefilins associados aos Refaíns são mencionados antes do dilúvio. Og é um dos últimos remanescentes conhecidos dessa raça, o que o torna uma figura singular na narrativa bíblica. Seu tamanho e poder se tornaram lendas, mas sua derrota foi um lembrete de que até as maiores forças do mundo físico não podem se opor à vontade de Deus. Sua história, assim, transcende seu tempo e se torna uma metáfora para o poder de Deus sobre todas as coisas. Og, governante influente e poder militar. Além de sua estatura física, Og era um governante influente, controlando uma vasta região. Seu reino em Bazã era conhecido por sua riqueza e poder militar, refletido nas cidades fortificadas e no exército robusto que liderava. Números 21:5 descreve a força militar de Og, destacando sua habilidade estratégica e o poder de seu exército. No entanto, diante do poder de Deus, nem sua grandeza, nem seus exércitos puderam protegê-lo da derrota. Esse confronto destaca a importância de confiar em Deus em vez de nos agarrarmos ao poder humano ou físico, por maior que pareça. Og, embora imenso, não foi páreo para a justiça divina. Og, um marco na narrativa bíblica. A derrota de Og marca um ponto crucial na narrativa da Bíblia, pois simboliza a remoção final dos grandes obstáculos à conquista da Terra Prometida. Cada batalha e vitória fortaleceu a fé dos israelitas e consolidou a liderança de Moisés à medida que o povo se aproximava da concretização de uma promessa feita há gerações. Josué 11:23 ressalta que não restou nenhum dos Refaíns na terra de Canaã, indicando a completa eliminação de uma raça de gigantes que representava uma ameaça contínua. O relato de Og, como gigante e rei, nos relembra que as barreiras mais formidáveis não podem resistir ao plano de Deus, reafirmando a fidelidade divina em cumprir suas promessas. O poder transitório das forças terrenas. O exemplo de Og também nos ensina que o poder terreno sobre o humano. As batalhas que travamos em nossas próprias vidas podem parecer gigantescas, mas o que a Bíblia nos ensina é que, como Og, esses gigantes também cairão quando enfrentados com fé em Deus. Filipenses 4:3 reforça essa ideia, declarando que tudo posso naquele que me fortalece. Nenhum obstáculo, por mais gigantesco, pode prevalecer quando confiamos no Senhor, pois Ele é maior que qualquer força que possa se opor a nós. O legado de Og na fé e na história bíblica.
A derrota de Og não foi apenas um evento militar, mas também um momento de transformação espiritual para os israelitas. Deuteronômio 3:27 destaca que a vitória sobre Og foi um testemunho da fidelidade de Deus, fortalecendo a fé do povo e solidificando sua identidade como nação escolhida. O legado de Og na história bíblica é um lembrete contínuo de que a confiança em Deus traz vitória, mesmo contra os inimigos mais formidáveis. Sua história é estudada e refletida em sermões e ensinamentos, inspirando gerações a confiar no poder e na justiça divina. Encerramento. Canal Sombras das Escrituras. E assim terminamos mais uma jornada épica pela Bíblia, onde gigantes caem e a justiça divina prevalece. A história de Og nos mostra que, por maiores que sejam nossos desafios, nenhum é maior que o poder de Deus. Obrigado por assistir ao Sombras das Escrituras. Se você foi impactado por essa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Continue conosco para mais descobertas bíblicas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Considerações finais. Esta narração expandida oferece uma visão mais detalhada e rica da história de Og, incorporando referências bíblicas e insights teológicos para enriquecer a compreensão do público. A fidelidade ao texto bíblico e a inclusão de interpretações de estudiosos garantem que o conteúdo seja informativo e inspirador, alinhado com a proposta do canal Sombras das Escrituras.